Para o bolo delícia trufado de maracujá com chocolate, vamos começar pela massa. Você vai precisar bater essa massa no liquidificador, então vamos utilizar 2 ovos com 1,5 xícara de açúcar, xícara medida de 220 ml, 1 xícara de leite, pode ser em temperatura ambiente, e meia xícara de óleo. Adiciona nesse momento também 4 colheres de sopa, equivalente a meia xícara mais ou menos, de cacau em pó ou chocolate 50%. Aqui eu estou utilizando o chocolate 50% cacau. Esse processo é muito importante que você bata por volta de uns 7 minutos para ficar cheio de bolhas de ar. Igual esse daí, olha só. Quando você para de bater, fica cheio de bolhas de ar. Nesse momento, você vai transferir para um recipiente e vai adicionar os secos. Adiciona aos poucos e vai misturando com o auxílio de um fouet. Aqui eu tenho farinha de trigo, fermento e uma pitada de sal. 1,5 xícara de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento e uma pitada de sal somente. Mais ou menos, gente, meia colherzinha de café de sal. Mistura muito bem e depois já pode adicionar aí, né, colocar dentro da forma. Para esse bolo eu vou utilizar a forma de 18 centímetros com 10 de altura. Você pode colocar também numa forma de 20 centímetros que dá super certo. Aqui eu dividi em 2 formas, tá? Uma de furo no meio para fazer um bolo caseiro e essa daqui que a gente vai utilizar como recheado. Agora para o recheio, esse recheio é um creme de chocolate trufado. Então para isso você vai precisar de 1,5 caixinha de leite condensado, 3 caixinhas de creme de leite e 500 ml de leite. Mistura muito bem. Ainda com o fogo desligado, tá? Agora você vai peneirar o chocolate 50% cacau, 175 gramas. É bom que você pese para você sempre ter o mesmo, né, a mesma qualidade de recheio. É muito importante nesse momento, tá, pessoal? Lembrando que precisa peneirar esse chocolate em pó. Cacau em pó aqui não dá certo porque fica amargo demais o recheio. A importância de peneirar porque sempre fica um restígio, gente, de cristalzinho de açúcar que é bem duro, que não vai dissolver, então deixa o seu recheio ficar mais cristalizado. Agora sim, ainda com o fogo desligado, mistura muito bem essa mistura aqui dos líquidos com o chocolate em pó. Mistura com o auxílio de um fouet, você pode bater também no liquidificador antes, mas aí eu acho que é um trabalhinho, não precisa. Ou também misturar com o auxílio de um mixer. Misturado muito bem, adicione por fim, então, 175 gramas de chocolate ao leite ou chocolate meio amargo. Como vai bastante chocolate em pó aqui nesse recheio, você pode utilizar o ao leite que não vai ficar doce demais, tá? Fica super gostoso esse recheio e equilibrado. Mistura muito bem novamente, liga agora o fogo e vai mexendo sempre no fogo médio até começar, gente, a engrossar. Primeiro ele vai começar a ferver e depois ele já vai tomando forma de recheio. Começou a levantar a fervura, mistura por 7 minutos aproximadamente, mexendo sempre, tá bom? Olha só, pessoal, a consistência que vai ficando. Esse recheio aqui você consegue utilizar, né, para rechear bolos até 23 centímetros de diâmetro, tá? E tem uma quantidade ali de recheio bem generosa para você fazer 2 camadas legais no seu bolo. Aqui já chegou no ponto, então, começou a desgrudar do fundo da minha panela, já ficou consistente, já subiu fervura e começou a reduzir ele. Percebam que até diminuiu o volume dentro da panela. Agora tá pronto, tá, gente? Para fazer a mousse de maracujá, essa aqui, gente, é a mousse que eu utilizo sempre para vender os meus bolos e dá super certo. Todos os clientes amam. Você vai precisar de pó para sobremesa no sabor de maracujá. Para esse tamanho de bolo aqui, nós vamos fazer uma misturinha de meia caixa de leite condensado com mais ou menos, gente, 1 colher de sopa cheia desse pó de sobremesa. Começa misturando muito bem, o leite condensado pode estar em temperatura ambiente mesmo, não precisa ficar gelado. Só de você misturar assim já fica super consistente, olha só. Porém, fica com um sabor muito acentuado e muito enjoativo. Nesse momento, você pode até provar e colocar um pouquinho mais ou não de recheio. E agora sim, a gente vai suavizar utilizando o chantilly.
Para essa quantidade aqui de recheio, eu vou utilizar 2 espátulas de chantilly já batida até o ponto firme, só chantilly puro. Você vai bater o chantilly bem geladinho e mistura agora com esse creme de maracujá. Misturando muito bem, já tá pronto o recheio e fica incrível na questão de sabor. E esse é o ponto do recheio já finalizado. Partindo para a montagem do bolo, aqui eu já cortei em 2 partes o meu pão de ló, né? Pra ficar então com 3 discos de massa. Olha só que bolo de chocolate delicioso. Já forrei a forma também aqui com plástico. Coloco o meu primeiro disco de massa e umedeço muito bem. Calda, 200 ml de leite integral. Você pode substituir por água também. Junto com 3 colheres de café de chocolate em pó. Mistura muito bem, já tá pronto. Umedeço muito bem então, né, aqui. E agora não tá aparecendo para vocês a balança, mas eu pesei a quantidade dos recheios e eu vou passar aqui para vocês, tá? De recheio de maracujá, eu coloquei por volta de 280 gramas de recheio já pronto. É, gente, totalmente diferente a quantidade, né? Na verdade, o peso da mousse pro brigadeiro. O brigadeiro sempre você vai utilizar mais para ficar na mesma altura os 2 recheios do que a mousse, porque ele, gente, é muito mais pesado, ok? Então, aqui eu coloquei a minha quantidade desejada, né? Que equivale mais ou menos a quase 2 dedos de recheio, ou seja, é um bolo que fica bem recheado. Espalho muito bem com o auxílio aqui de uma colher. E coloco novamente aqui o meu bolo de chocolate. Colocado então outro disco de massa, umedeço novamente muito bem com essa caldinha. Não leva leite condensado na calda, tá? O recheio, a massa já são doces, então tá ótimo aqui. Olha só, o recheio eu deixei em temperatura ambiente e olha a consistência que ele fica. Quando levado na geladeira, ele fica mais consistente e mais gostoso ainda, ok? Agora aqui, pro recheio de brigadeiro, eu utilizei para ficar na mesma quantidade equivalente, né, de altura que eu digo, do recheio de maracujá, eu utilizei 450 gramas. Colocado toda a quantidade de brigadeiro, espalha, tá? Aqui eu já tô passando um pouquinho da minha forma, então eu espalho bem levemente e já venho com o último disco de massa. Olha só, pessoal, o lado que eu vou utilizar não é o lado da casquinha de açúcar, tá? Então, a casquinha de açúcar você deixa sempre em contato ali com o recheio e umedece muito bem nesse momento. Essa parte é a parte que fica na superfície do bolo, então é a parte que fica mais ressecada por conta do forno. Então, você vai umedecer um pouquinho mais essa parte. Outra coisa que eu quero falar pra você que comprou esse curso, né, esse mini curso com essa receita. Por favor, tira depois, né, um tempinho para você me contar o que você achou. Se você gostou dessa receita, me manda no meu Instagram um feedback, por favor, tá? Isso ajuda, gente, eu divulgar o meu trabalho. Vocês sabem que eu tenho um compromisso com vocês aqui de trazer conteúdo legal e eu quero muito que outras pessoas também, né, participem de mini cursos como esse, como vocês também, para me ajudar, tá bom? Umedecido muito bem, agora fecha o plástico e leva para a geladeira de um dia para o outro. Ou pode levar para o congelador por mais ou menos 2 horinhas. Para fazer uma calda de maracujá e decorar o bolo, que fica deliciosa e super simples, você vai precisar de 100 gramas de polpa de maracujá, da própria fruta, 2 colheres de sopa bem cheias de açúcar, é só você misturar muito bem e levar de 1 em 1 minuto no micro-ondas até engrossar e virar uma calda realmente. Leva por volta, gente, de uns 3 minutos. Passado então os 3 minutos, fica assim a calda com esse aspecto. Só lembre de deixar essa calda esfriar totalmente para você colocar na decoração do bolo. Agora então, partindo para a decoração, aqui eu já vou decorar em cima dessa bailarina, pode ser o prato mesmo que você vai vender para o seu cliente ou para servir. Coloquei aqui um pouquinho de brigadeiro para colar o meu bolo e já vou virar o bolo aí em cima. Bolo descansado por volta, gente, de 6 horas na geladeira, tá? O melhor mesmo é realmente de um dia pro outro. Podem perceber que o recheio tá super fresco, mas ao mesmo tempo é um recheio bem estruturado. Agora, então, retirei da forma, retiro o plástico também, o papel manteiga. E coloquei, então, o recheio em temperatura ambiente, dentro de uma manga de confeitar com um bico folha da Wilton. Esse bico folha é um bico folha que ele não tem haste, é só realmente
uma curvinha nele, tá? Mas aí você pode utilizar o bico folha da sua preferência. Faça essa decoração super simples, não precisa passar antes uma pré-camada de brigadeiro, de creme, né? Finaliza a parte de cima com o chantilly saborizado com o restinho da mousse que sobrou. Então, eu misturei um pouquinho mais de chantilly com o resto da mousse. E vou somente, gente, passar na parte de cima do bolo. Pra quê? Pra que quando eu jogo a calda, né, de maracujá, fique aparente. Se a gente jogar por cima aí desse brigadeiro, como ele é bem escuro, não vai ficar legal. Finaliza a decoração com o bico pitanga aberto, também da Wilton. Fazendo essas pitangas aí, na verdade, nessas conchinhas de fora para dentro. E no meio do bolo, no centro, eu venho com a calda de maracujá. E esse bolo aqui, ele rendeu um bolo de aproximadamente 1,6 kg. Finalizo apenas, gente, com a caldinha aqui de maracujá. Olha só como ela fica bem fluida e super brilhosa. Não precisa levar ao fogo no micro-ondas, dá certinho. Se você não tiver a opção do micro-ondas, pode levar ao fogo tranquilamente. É só mexer até chegar no ponto. E esse aqui é o resultado do bolo pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa super aula. Não esquece de deixar o seu feedback lá no meu Instagram, tirar uma foto bem bonita se você fizer a receita e me marcar lá também que eu vou repostar.